Mas a migração é algo que a gente vê com muita intensidade e velocidade. E falando de qual é o timing que eu acredito que a gente está se encontrando, eu vejo que é o início desse movimento. Tem muita coisa para acontecer, mas como foi falado inclusive no outro painel aqui, infelizmente cada vez a gente tem mais escândalos e consequentemente essa visão do próprio investidor e do mercado. E aqui o que a gente acaba vendo também na prática é do próprio profissional, que muitas das vezes ainda não tinha enxergado esse outro lado do muro, vamos dizer assim, né? E que ele começa a ver o quanto que eventualmente, e lógico que a gente não pode generalizar, né? Mas a gente sabe que acontece de tudo um pouco, muitas das vezes ele, até por não entender como auxiliar de fato o próprio cliente, acabou muitas das vezes expondo o cliente. E hoje ele enxerga que existe um outro modelo. E aí vamos lá, as próprias corretoras enxergaram isso, criando a questão do próprio FII fixo, né, para tentar blindar, tentar proteger. Mas, consequentemente, o modelo de consultoria tem na raiz, na essência, no DNA, a isenção, né, e o alinhamento de interesse junto com o cliente. O que por si só traz esse viés também de crescimento do próprio setor. E a migração de assessoria para consultoria é uma das coisas que a gente mais enfrenta hoje, tanto dos nossos clientes que não querem perder o assessor, e aí muitas das vezes também tem essa visão de por que não eu não tenho a minha consultoria, se eu posso ter os dois modelos. Então, a visão até hoje do universo empresarial entra bem nesse aspecto. O olhar para o cliente e o olhar para o time. Porque muitas das vezes ele pode ter um bloco ali de assessores que querem construir a consultoria ou, inclusive, mudarem de modelo. E por que eu não tenho hoje isso em casa? E a mesma coisa para o próprio investidor. Por que não ter também isso em casa para poder estar ofertando? Então, só respondendo, não sei se respondi todas as suas perguntas, mas eu vejo que a gente está no início, tá? O início dos dois movimentos, tanto do boom das consultorias quanto das oportunidades no que se refere a profissionais que eventualmente vão estar se desenvolvendo também como consultores e que eventualmente eram assessores. Você vê algum motivo assim principal para justificar esse boom, no sentido assim, foi exatamente a 178 que foi a faísca, foi a 179, foi assim trabalho de um dos responsáveis da Thiago, influencers, né, colocar rede social, enfim, qual que foi o grande chamariz e o que deve continuar impulsionando, né? Ou seja, é um modelo que a gente realmente vai copiar o que está acontecendo lá fora e veio para ficar. Sim, qual que é a grande justificativa? Até já tem as próprias corretoras já fazendo o próprio modelo dentro de casa, enfim. Como é que você vê qual foi a grande faísca para ter esse boom, né? E o que deve continuar impulsionando esse movimento? Eu acredito que o mercado ele é cíclico, né? E é nítido que, querendo ou não, o próprio a democratização, né, do mercado financeiro, dos investimentos como um todo ocorreu e, querendo ou não, isso foi proporcionado pela assessoria, né? E hoje eu vejo que a educação do investidor, e lógico, a gente tem muita mídia, inclusive agora trazendo a visão do conflito de interesse e fora os escândalos, e aí infelizmente aí não é nem uma proatividade de um ou de outro, mas sim as consequências da falta de alinhamento com o próprio cliente. Então, de forma bem resumida, eu vejo que um dos principais motivos disso tudo estar acontecendo foi, infelizmente, uma má prestação de serviço que ocorreu dentro do mercado de assessoria por um tempo, e não, de novo, não quero generalizar, a maior parte dos nossos clientes são inclusive assessoria também, tem excelentes escritórios, mas o crescimento acelerado, eu acho que aqui é um grande ponto, né? O crescimento acelerado que aconteceu lá e que agora acontece aqui, ele tem que ser visto com muito cuidado, com muito zelo. Por quê? Porque tu começa a crescer, tu precisa contratar, tu precisa bater meta, tu precisa gerar lucro, margem para o negócio e, consequentemente, muitas das vezes, aqui tu fica num conflito interno, né? De o que eu faço? Eu estou realmente conectado aqui no interesse do meu cliente ou eu preciso fazer o meu negócio lucrar porque eu preciso crescer? E aqui a gente, inclusive, tem, pensando no nosso mercado aqui de consultoria, muita dificuldade, inclusive, nesse sentido. Porque diferente do mercado de assessoria, onde tem injeção de capital das próprias corretoras para fomentar o crescimento, a consultoria não tem isso. Então, se a gente for parar para analisar,
É um dos melhores modelos hoje, pelo momento que a gente está vivendo, com certeza. Mas ele é muito mais difícil de realmente tu conseguir fazer uma operação que vai conseguir se consolidar e realmente crescer de forma sustentável, né? Um dos pontos acaba sendo a própria questão de injeção de capital. Então, a necessidade de estar com uma boa infraestrutura, de ter realmente esse planejamento estratégico, como tu mesmo falou, de desde a Constituição já pensar, cara, quais vão ser realmente os meus canais de aquisição, como que eu vou realmente estar crescendo, como que eu vou buscar investimento para conseguir acelerar esse processo de forma sustentável, eu vejo que é uma das peculiaridades que a gente vai estar enfrentando já enfrenta, né? Dentro desse mercado e, consequentemente, dessa quantidade de novas consultorias CVM.